Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer esse quinto e último vídeo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Gostaria que vocês assistissem os vídeos anteriores, tá? Em que eu abordo várias questões envolvendo o Catecismo da Igreja Católica, vários temas, né, que estão dentro do Catecismo da Igreja Católica, vários assuntos concernentes ao Catecismo da Igreja Católica, a divisão que é feita do livro, ou seja, como é que ele é dividido, as seções, os capítulos, enfim, assistam o Catecismo da Igreja Católica 1, o Catecismo da Igreja Católica 2, o Catecismo da Igreja Católica 3, o Catecismo da Igreja Católica 4 e o Catecismo da Igreja Católica 5, que é este. Este é o quinto e derradeiro vídeo que eu faço sobre o Catecismo da Igreja Católica. Porque se eu fosse abordando cada assunto que aparece no Catecismo da Igreja Católica, nós teríamos assim, um canal só sobre o Catecismo. Nós teríamos aqui um número gigantesco de vídeos sobre o Catecismo da Igreja Católica, então a gente ficaria falando sobre o Catecismo da Igreja Católica ad infinito, ou seja, ao infinito. Né? Não daria para limitar. Então, hoje é o último vídeo que eu faço sobre o Catecismo da Igreja Católica. Tá? Essa obra fantástica que todo católico deve ler para conhecer melhor as crenças da sua própria igreja. Tá? Como eu já disse nos vídeos anteriores, você deve ler e estudar, não apenas ler, ler e estudar o Catecismo da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico e a Bíblia. Se você estudar esses três livros, você vai estar apto a conhecer melhor as doutrinas da Igreja Católica, seguir elas da melhor forma possível e interagir com as outras pessoas sobre elas, sem preconceito, sem ficar no achismo, sem virar um palpiteiro, né? Com um embasamento teórico verdadeiramente firme. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a igreja. Tá? Nesse derradeiro vídeo, eu vou falar sobre a igreja. Tá? As questões que eu vou abordar aqui com vocês são as questões 760, 761, 765, 795, 796, 815, 816, 818, 819, 838, 847, 856, 1271, 1281, 1282, 1283 e 1284. E mais os capítulos, né, dos evangelhos e alguns capítulos dos evangelhos e algumas epístolas. Por exemplo, Mateus capítulo 19, versículos 3 ao 6, Efésios capítulo 5, versículo 25 e 1 Coríntios capítulo 6, versículos 16 a 17. Então, começando, né, pela questão 760. São todas essas questões. Existem muitas outras questões que falam sobre a igreja, mas eu só vou ler essa. Na questão 760, o que está escrito é o seguinte: a igreja, prefigurada desde a origem do mundo. O mundo foi criado em vista da igreja, diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina. Comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo. E esta convocação é a igreja. A igreja é a finalidade de todas as coisas. E as próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, só foram permitidas por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força de seu braço, toda a medida de amor que ele queria dar ao mundo. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Ou seja, os homens são salvos através da igreja, é isso que o catecismo ensina. Eu vou primeiro ler, né, as questões, fazer um breve comentário depois da leitura de cada questão e depois eu vou fazer um comentário geral sobre todas essas questões lidas. Tá? Então agora a questão 761 diz assim, a igreja, preparada na antiga aliança. O congraçamento do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e a dos homens entre si. A convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Esta reunificação realiza-se secretamente dentre todos os povos. Em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Depois, na questão 765, está escrito o seguinte:
O Senhor Jesus dotou sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Há antes de tudo a escolha dos 12, com Pedro como seu chefe, representando as 12 tribos de Israel. Eles são as pedras de fundação da Nova Jerusalém. Os 12 e os outros discípulos participam da missão de Cristo, de seu poder, mas também de sua sorte. Por meio de todos esses atos, Cristo prepara e constrói sua igreja. Na questão 795, agora, na questão 795, lembrando que até agora o que a gente viu aqui é que o pecado destruiu o mundo e a igreja ela se manifesta como uma solução de Deus para o problema chamado pecado, né, para o problema chamado desordem. Né. Na questão 795 diz assim, ó, Cristo e a igreja. Eis, portanto, o Cristo total, Christus totus. A igreja é una com Cristo. Os santos têm uma consciência bem viva desta unidade. Alegremo-nos, portanto, e demos graças por nos termos tornado não somente cristãos, mas o próprio Cristo. Compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos concedeu ao dar-nos Cristo como cabeça? Admirai e rejubilai, nós nos tornamos Cristo. Com efeito, uma vez que Ele é a cabeça e nós somos os membros, o homem inteiro é constituído por Ele e por nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros. O que significa isto? A cabeça e os membros? Cristo e a Igreja. Nosso Redentor mostrou-se como uma só pessoa com a Santa Igreja que Ele assumiu. Cabeça e membros são como uma só pessoa mística. Uma palavra de Santa Joana d'Arc a seus juízes resume a fé dos santos, doutores, e exprime o bom senso do crente. Quanto a Jesus Cristo e a Igreja, parece-me que são uma só coisa, e que não se deve fazer objeções a isso. Na questão 796 está escrito: a unidade entre Cristo e a Igreja, cabeça e membros do corpo, implica também a distinção dos dois em uma relação pessoal. Esse aspecto é muitas vezes expresso pela imagem do esposo e da esposa. O tema de Cristo, esposo da Igreja, foi preparado pelos profetas e anunciado por São João Batista. O Senhor mesmo designou-se como esposo. O apóstolo apresenta a Igreja e cada fiel, membro de seu corpo, como uma esposa desposada com Cristo Senhor, para ser com ele um só espírito. Ela é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado, a qual Cristo amou, pela qual se entregou a fim de santificá-la, que associou a si por uma aliança eterna e da qual não cessa de cuidar, como de seu próprio corpo. Eis o Cristo total, cabeça e corpo, um só formado por muitos. Seja a cabeça falar, seja os membros, é sempre Cristo quem fala. Fala desempenhando o papel da cabeça, ex persona captis. Fala desempenhando o papel do corpo, ex persona corporis. Conforme o que está escrito, serão dois em uma só carne. Eis um grande mistério, refiro-me a Cristo e à Igreja. E o Senhor mesmo diz no Evangelho, já não são dois, mas uma só carne. Como vistes, há de fato duas pessoas diferentes, e todavia elas constituem uma só coisa no complexo conjugal. Na qualidade de cabeça, ele se diz esposo, na qualidade de corpo, se diz esposa. Falando acerca do vínculo da unidade, diz assim na questão 815... até a questão 816. Quais são estes vínculos da unidade? Sobre tudo isso está a caridade, que é o vínculo da perfeição. Mas a unidade da Igreja peregrinante é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão. A profissão de uma única fé recebida dos apóstolos, a celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos, a sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. Questão 816. A única igreja de Cristo é aquela que nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Esta igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. O decreto sobre o ecumenismo do Concílio Vaticano II explicita, pois somente por meio da graça católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio apostólico, do qual Pedro é o chefe, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que, de alguma forma, já pertencem ao povo de Deus. Nas questões 818 a 819 está escrito o seguinte:
Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo não podem ser arguidos de pecado de separação, e a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo e por isso com razão são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica. A palavra escrita de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos esses bens provêm de Cristo e levam a Ele, e chamam por eles mesmos para a unidade católica. Nas questões 836 até a questão 838 está escrito o seguinte: todos os homens, pois, respondendo à pergunta, quem pertence à Igreja Católica? Ele responde assim, todos os homens, pois, são chamados a esta católica unidade do povo de Deus, que prefigura e promove a paz universal. A ela pertencem ou são ordenados de modos diversos, quer os fiéis católicos, quer os outros crentes em Cristo, quer, enfim, os homens em geral, chamados à salvação pela graça de Deus. São incorporados plenamente à sociedade, que é a Igreja, os que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam a totalidade de sua organização e todos os meios de salvação nela instituídos, em sua estrutura visível, regida por Cristo por meio do Sumo Pontífice e dos bispos. Se unem com ele pelos vínculos da profissão de fé, dos sacramentos, do regime eclesiástico e da comunhão. Contudo, não se salva, embora esteja incorporado à Igreja, aquele que, não perseverando na caridade, permanece dentro da Igreja com o corpo, mas não com o coração. Por muitos títulos, a Igreja sabe-se ligada aos batizados que são ornados com o nome de cristão, mas não professam na íntegra a fé ou não guardam a unidade da comunhão sob o sucessor de Pedro. Aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados estão constituídos em certa comunhão, embora não perfeita com a Igreja Católica. Com as igrejas ortodoxas, esta comunhão é tão profunda que falta bem pouco para que ela atinja a plenitude que autoriza uma celebração comum da Eucaristia do Senhor. Na questão 847, respondendo àquela famosa frase, fora da igreja não há salvação, olha só como é que o catecismo interpreta essa frase. Essa afirmação não visa aqueles que sem culpa desconhecem Cristo e sua igreja. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. 848. Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens que sem culpa própria ignoram o Evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Mesmo assim, cabe à Igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. 856. A tarefa missionária implica um diálogo respeitoso com os que ainda não aceitam o Evangelho. Os fiéis podem tirar proveito para si mesmos deste diálogo, aprendendo a conhecer melhor tudo quanto de verdade e de graça já se achava entre as nações, numa como que secreta presença de Deus. Se anunciam a boa nova aos que a desconhecem, é para consolidar, completar e elevar a verdade e o bem que Deus difundiu entre os homens e os povos e para purificá-los do erro e do mal. Para a glória de Deus, a confusão do demônio e a felicidade do homem. Agora a questão 1271. O batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos, também com os que ainda não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Justificados pela fé no batismo, são incorporados a Cristo e, por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. O batismo, pois, constitui o vínculo sacramental da unidade que liga todos os que foram regenerados por ele. Agora, encerrando a parte do catecismo, e depois eu vou entrar na Bíblia um pouco. Está escrito assim, nas questões 1281, 1282, 1283 e 1284. Está escrito o seguinte: os que morrem por causa da fé, os catecúmenos e todos os homens que, sob o impulso da graça, sem conhecerem a Igreja, procuram com sinceridade a Deus e se esforçam por cumprir a vontade dele, podem ser salvos, mesmo que não tenham recebido o batismo.
Desde os tempos mais antigos, o batismo é administrado às crianças, pois é uma graça e um dom de Deus que não supõe méritos humanos. As crianças são batizadas na fé da Igreja. A entrada na vida cristã dá acesso à verdadeira liberdade. Quanto às crianças mortas sem batismo, a liturgia da Igreja convida-nos a ter confiança na misericórdia divina e a orar pela salvação delas. Em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, desde que tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja e que derrame água sobre a cabeça do candidato, dizendo: Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora vamos para alguns versículos da Bíblia. Mateus capítulo 19, versículos 3 ao versículo 6. Está escrito o seguinte: Aproximaram-se dele alguns fariseus para testá-lo com a pergunta: É permitido um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Não lestes que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará o pai e a mãe para unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Efésios capítulo 5, versículos 25 ao 33. Está escrito o seguinte: Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar suas mulheres como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. De certo, ninguém odeia sua própria carne, mas a nutre e trata como Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Quero referir-me a Cristo e sua igreja. Quanto ao mais, ame cada qual sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 a 17 diz o seguinte: Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta faz-se um só corpo com ela? Porque serão dois, diz ele, numa só carne. Mas quem se une ao Senhor faz-se um só espírito. Então, após ter lido todos esses versículos bíblicos e também todas essas questões do Catecismo da Igreja Católica, né? Catecismo da Igreja Católica, a gente precisa responder a pergunta: o que é a Igreja? Veja, a resposta é complexa, misteriosa, mas aparentemente simples. A Igreja é o fenômeno no qual Deus se une com o homem, se une com ele e se torna uma só coisa. A Igreja é o fenômeno no qual Deus e os anjos se unem e se tornam uma só coisa. A Igreja é o fenômeno no qual os homens e os anjos de Deus se unem e se tornam uma só coisa. Na Igreja, Deus, os homens e os santos anjos são considerados um único corpo, uma única membresia, um único povo, uma única congregação, um único corpo, inclusive. E isso é algo fantástico, algo misterioso. Na Igreja, tudo se une e se torna uma só coisa. Na Igreja, não há distinção entre macho e fêmea, não há distinção entre grego e judeu, não há distinção entre circuncisão e incircuncisão, não há distinção entre bárbaro e cita, não há distinção entre homem e mulher, pois todos são um só em Cristo. Cristo é tudo em todos. Isso é a Igreja. Quando a Bíblia diz que quando o homem e a mulher casam-se, eles deixam de ser duas carnes, eles se tornam uma carne só, não podemos nos esquecer que Jesus Cristo, ele é chamado de o noivo da igreja. Na Bíblia, Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 1 do apóstolo São Paulo, do capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de São João, está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é apresentado como Deus na Bíblia. Jesus Cristo é apresentado como aquele em quem habita a plenitude da divindade. Se Jesus Cristo ele é Deus, e a igreja é a noiva dele,
e a igreja ela está unida a Cristo, formando um único corpo com Ele, de acordo com Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 33, dentre muitos outros versículos da Bíblia, a partir da hora em que Cristo ele se une com a igreja, eles deixam de ser dois corpos diferentes e passam a ser um único corpo. Isso significa dizer que, uma vez que Jesus Cristo seja Deus, é Deus quem está se unindo com a igreja e se tornando um único corpo com ela. Através da igreja, Deus e os homens que formam a igreja, Deus e as pessoas que formam a igreja, se tornam um só corpo. Deus dessa maneira e a igreja se tornam um único ser, onde não há distinção entre um e outro. Era isso que os santos da igreja ensinam, né, nas suas frases, né, extraídas deles no catecismo da Igreja Católica, porque o catecismo da Igreja Católica possui várias palavras de vários santos que compartilham dessa ideia, de que quando Deus e a igreja eles são apresentados na Bíblia como uma única coisa, como um único elemento, eles literalmente são de fato um único elemento. Deus, ao se unir com a igreja, ele se torna um só ser com a igreja, e dessa maneira, dentro da igreja, não há distinção entre a igreja e Deus. Eles estão tão envolvidos um ao outro que os dois se tornam um só. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 16 a 17, conforme eu li aqui, o apóstolo Paulo ensinou que aquele que se une ao Senhor, aquele que se une ao Senhor Jesus Cristo, aquele que se une também ao Espírito Santo, ele se torna um só espírito com o Senhor. Então, se você faz parte da igreja, lembre-se, o seu espírito é um só com o Espírito Santo, que é Deus, e você é, né, um só com o Senhor Jesus Cristo, que também é Deus. Então você é, tanto espiritualmente quanto em todas as áreas da sua vida, você é um só com Cristo, você é um só com Deus. Aquele que se levanta contra você está se levantando contra Deus, porque como você faz parte da igreja, e na igreja Deus e o homem se unem, se tornam uma só coisa, como a mulher e o homem ao se unir se tornam uma única carne, então aquele que se levanta contra a igreja de Cristo está se levantando contra Deus. Quem fere a igreja de Cristo está ferindo Deus. Quem machuca a igreja de Cristo está ferindo Deus. Só que tem um pequeno detalhe, não é apenas os seres humanos que fazem parte da igreja. Os santos anjos de Deus também fazem parte da igreja, segundo a Bíblia. Quando o apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele quis adorar o anjo disse, não faças tal, eu sou apenas um companheiro de serviço teu e dos que seguem o testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus. Ou seja, os anjos eles são apresentados na Bíblia como nossos irmãos em Cristo. Os anjos são apresentados na Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 14, como espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E são apresentados também no Apocalipse como companheiros de serviço, co-servos. Então, eles são membros, digamos assim, os santos anjos de Deus, eles são membros da mesma igreja da qual os seres humanos são membros. Então, na igreja, os homens e os anjos de alguma maneira se fundem, se tornam um só, e na igreja, Deus e os homens se unem, se tornam um só, e na igreja, Deus e os anjos se unem e se tornam um só, e dessa maneira, dentro da igreja não há distinção entre anjo, entre Deus, entre homem, entre mulher, entre qualquer outra coisa. Todos são um só em Cristo. Em Cristo tudo se torna um só. Em Cristo o universo se funde e se torna um só nele. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que a igreja é o corpo de Cristo, né, o que ela está dizendo é o seguinte, sendo Cristo o cabeça e a igreja o corpo, uma vez que a cabeça ela tem o cérebro dentro dela, e é do cérebro que emana a personalidade que vai irradiar o corpo e que vai fazer com que o corpo tome as suas devidas decisões, não é o corpo que trabalha por si mesmo, mas é a cabeça que faz com que o corpo trabalhe em vista dela. Dessa maneira, se uma pessoa é gulosa, ela come bastante, não é porque o corpo dela é guloso, mas é porque a cabeça dela é gulosa, o cérebro dela é guloso. Se uma pessoa é nervosa, não é porque o corpo dela é nervoso, mas sim porque o cérebro dela, a mente dela é nervosa.
Se uma pessoa é inteligente, não é porque o corpo dela é inteligente, é porque a cabeça dela é inteligente, o cérebro dela é inteligente. Dessa maneira, a personalidade do cérebro se torna a personalidade do corpo também. O corpo recebe, né, as emoções, os sentimentos, as intenções vindas do cérebro. E o corpo comunica para o cérebro os seus próprios sentimentos, de alguma maneira, o seu próprio tato, paladar, olfato. De tal maneira que no corpo humano, cabeça e membros, cabeça e corpo, cabeça e membros, são uma só coisa. A cabeça do João e o corpo do João é a mesma coisa. Quando tu diz a cabeça do João, no fundo, o que tu está dizendo é uma parte do corpo do João. Porque a cabeça nada mais é do que uma parte do corpo. Então, quando a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, a cabeça da igreja e o corpo é e a igreja é o corpo, no fundo, não está havendo nenhuma distinção entre a igreja e a cabeça. Não está havendo nenhuma distinção entre Jesus Cristo e a igreja. É como se Jesus Cristo e a igreja se unissem tanto que não há mais distinção entre os dois. De certa forma, é isso que acontece no mistério metafísico da igreja. Na igreja, Jesus Cristo e ela se unem de tal maneira que não há divisão entre um e outro. Quem olha para um está olhando para o outro, quem olha para o outro está olhando para um. Não há diferença entre um e outro. Todas as diferenças e individualidades entre Deus e a igreja são canceladas automaticamente a partir da hora em que os dois se unem e se tornam uma coisa só. Inclusive, Jesus Cristo ele se apresenta na Bíblia como irmão em Cristo, digamos assim, irmão em Cristo, né? Jesus Cristo ele se apresenta como irmão em Cristo, né? Daqueles que creem nele e fazem parte da igreja dele. Jesus Cristo ele chama o povo de Deus de meus irmãos. Ele não se envergonha de chamá-los de meus irmãos. Então, se você faz parte da igreja de Cristo, você faz parte da mesma igreja da qual Cristo não é apenas o noivo, não é apenas o cabeça, mas é também o membro, é também seu irmão. Então, na igreja, Jesus Cristo se torna também seu irmão. Quando você chama as outras pessoas de meu amado irmão, tu está chamando não apenas aquelas pessoas, mas também o próprio Cristo, porque o próprio Cristo se torna também seu irmão mais velho. Então, Jesus Cristo ele se torna membro da mesma igreja que você. E lembrando que Jesus Cristo é Deus, conforme João escreveu no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Então, no fundo, o que estou dizendo é, o que a Bíblia diz é que Deus ele é membro da mesma igreja que você. Então, Deus ele se torna seu irmão, de alguma maneira. Os santos anjos se tornam seus companheiros de serviço, seus irmãos também, porque fazem parte da mesma igreja. E as muitas pessoas que fazem parte da mesma igreja, os muitos seres humanos, homens e mulheres, idosos, crianças, eles todos são seus irmãos também. Então, os membros da sua igreja, eles são tanto irmãos de Deus, quanto irmãos dos santos anjos, quanto seus irmãos. É isso que significa a igreja. Enquanto que o pecado dividiu a humanidade, né, nós temos no caso de Adão e Eva, no capítulo 3 do livro de Gênesis, que após o pecado deles, a própria Adão e Eva eles ficam desunidos, né? O Adão coloca a culpa na Eva, a Eva coloca a culpa na serpente, então ocorre uma desunião cósmica, né, por causa do pecado. E no caso da Torre de Babel, né, posteriormente, lá por volta do capítulo 10, por aí, do livro de Gênesis, né, nós temos a divisão da humanidade em vários idiomas, tudo por causa do pecado. Mas na igreja ocorre essa resposta de Deus ao pecado, porque Deus cria a igreja com o propósito de juntar tudo o que o pecado dividiu e tornar tudo um único e mesmo elemento. Na igreja, Deus e o homem se unem e se tornam um só elemento. Na igreja, os anjos de Deus e os seres humanos se unem e se tornam um só elemento. Os santos anjos de Deus que habitam o céu são seus irmãos em Cristo se você é membro da igreja de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele é membro, ele é seu irmão mais velho e, consequentemente, membro da mesma igreja da qual faz parte, na qual ele não é apenas o seu irmão, mas também o cabeça, o noivo, o Deus, que se une a você e se torna uma só coisa. Por mais que isso seja difícil da gente entender, por mais que essa fusão com a divindade seja algo quase blasfêmico de se falar, não nos esqueçamos de mais alguns detalhezinhos. Em 1 João capítulo 3, versículo 2 está escrito o seguinte:
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele vier, Deus, né? Quando Deus vier, seremos semelhantes a ele, porque o veremos assim como ele é. Então veja qual é o destino da igreja, qual é o destino do povo de Deus. O destino do povo de Deus é ser semelhante a Deus. Então toda essa fusão que ocorre na igreja, entre Deus e os homens, entre Deus e os santos anjos, entre os homens e os santos anjos, tudo isso tem como propósito tornar Deus tudo em todos, a ponto de que quando no futuro Deus olhar para você, ele consiga enxergar a fisionomia dele em você, e quando Deus enxergar os santos anjos dele, ele veja os santos anjos com a mesma fisionomia dele, de tal maneira que tudo seja belo como ele, tudo seja perfeito como ele, tudo seja harmônico como ele. Esse é o objetivo final da redenção do homem, esse é o objetivo final da vinda de Cristo. Lembrando que em João capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no versículo 17 está escrito: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A palavra mundo ali vem do grego cosmos e significa universo. Quer dizer, Deus tem um propósito para todo o universo. E o propósito que Deus tem para com o universo inteiro, homens, anjos, o próprio Deus, o propósito dele para tudo isso é tornar tudo uma só coisa, um só elemento, um só ser, digamos assim, através deste fenômeno chamado igreja. Não é que no céu tu vai deixar de ser você mesmo. Não, tu vai continuar sendo você mesmo. Mas tu vai ter a personalidade de Deus dentro de você, e o corpo que você tiver vai ser um corpo glorificado, ou seja, Deus vai fazer com que esse corpo aqui se torne um corpo glorificado, e tu vai ter a fisionomia que ele tem. De tal maneira que você vai ter a fisionomia que Deus possui e a personalidade que Deus possui. Provavelmente nós não seremos onipotente, nem onisciente, nem onipresente, mas em outros aspectos, em tudo, nós seremos semelhantes a Deus. De tal maneira que um anjo que olhar para nós, para o nosso rosto, vai achar que está olhando para o rosto de Deus. Inclusive o povo judeu diz que quando Deus criou Adão, a fisionomia de Adão era tão parecida com Deus que os próprios anjos de Deus e os demais seres vivos quiseram adorar Adão, achando que Adão fosse o próprio Criador. Então esse é o destino do povo de Deus, esse é o destino da igreja. Ter a mesma fisionomia que Deus possui, a ponto de quem olhar para a igreja ache que está olhando para o próprio Deus. Por isso que no livro de Apocalipse a igreja é apresentada como a esposa do Cordeiro, porque na mística da Bíblia, a esposa, quando se une ao marido, ela deixa de ser uma carne separada dele e se torna um só corpo com ele. É uma fusão que ocorre. Então, perante Deus, a igreja está destinada a se tornar uma só com ele, sem, no entanto, que ela perca a individualidade dela e ele perca a individualidade dele. Os dois serão uma única carne, mas os dois, cada um, terão a sua própria individualidade. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são Deus, são uma fusão, mas cada um deles tem a sua individualidade, a sua personalidade, assim também a igreja, ela vai se tornar participante da família trinitária, digamos assim, e os santos anjos também se tornarão parte da família trinitária, mas eles terão a individualidade dele e Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo terão a individualidade deles. Como isso vai acontecer na prática? Não sei. Só quando a gente entrar no céu que a gente vai descobrir. Só quando Deus nos levar para o céu é que a gente vai descobrir. Lembrando que aquela parte que eu falei que os anjos são nossos irmãos também em Cristo através da igreja, isso está em Apocalipse capítulo 22, né, versículo 7, que diz assim, ó: eis que eu venho em breve, feliz aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Depois no versículo 8 diz: eu, João, ouvi e vi essas coisas. Depois de as ter ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que me havia mostrado tudo isso. Versículo 9. Ele, porém, me disse: não faças isso. Sou um servo como tu e teus irmãos, os profetas, e os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então quer dizer que os santos anjos de Deus, eles se veem como nossos irmãos. Eles não se veem como dignos da nossa adoração. Nós não devemos adorar os anjos, nós devemos considerar os anjos como nossos irmãos. Irmãos em Cristo e membros da mesma igreja da qual nós fazemos parte. Agora, o que o Catecismo da Igreja Católica diz? O Catecismo da Igreja Católica diz
que a Igreja Católica Apostólica Romana é a mais certa, porque ela passou por várias situações ao longo de mais de 2000 anos, né? E ela aprendeu muitas lições com essas situações que ela passou ao longo desses mais de 2000 anos, mas a Igreja Católica diz que se um católico apostólico romano, que faz parte da igreja, foi batizado na igreja, foi crismado da igreja, ele for uma pessoa rude, uma pessoa cruel, uma pessoa que não obedece aquilo que a igreja manda no seu catecismo, no Código de Direito Canônico, e nem nas palavras dos santos padres, e nem nada, esse católico não irá para o céu depois que ele morrer, e nem para o purgatório depois que ele morrer. Esse católico, apesar de ser um católico que esteja dentro da igreja católica, mas por não obedecer aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana fala, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, ou seja, no inferno. Por outro lado, a Igreja Católica Apostólica Romana, em seu catecismo, ela também declara, tanto no catecismo quanto no Código de Direito Canônico, ela declara que um evangélico que tenha se criado desde pequeno na igreja evangélica, tenha sido batizado na igreja evangélica, tenha se casado com uma evangélica e feito seu casamento direitinho na igreja evangélica, como manda o ritmo da sua igreja evangélica, da sua denominação evangélica. Quando esse evangélico que segue a Bíblia direitinho, da maneira como o pastor ensina, da maneira como a igreja dele ensina, quando esse evangélico morrer, ele vai para o mesmo lugar que um católico apostólico romano que tenha obedecido direitinho os ditames da sua igreja apostólica católica apostólica romana. Como assim? É muito simples. O evangélico que se criou desde pequeno na igreja evangélica e ele obedece direitinho tudo aquilo que a igreja evangélica ensina, tudo aquilo que a Bíblia ensina, e ele é batizado na igreja evangélica, toma a Santa Ceia na igreja evangélica, se casa de repente com uma evangélica dentro da igreja evangélica, quando ele é considerado perante o magistério da igreja católica, ele é considerado como um católico e como membro da igreja católica. Então todas aquelas recompensas que eu disse anteriormente que Deus prometeu para a igreja católica, Deus também vai enviar para os evangélicos, e os evangélicos também vão ir para o mesmo céu que os católicos. E inclusive a Virgem Maria, segundo os ensinamentos da igreja, a Virgem Santíssima, ela intercede a favor das orações dos evangélicos, mesmo que os evangélicos não acreditem nas intercessões da Virgem Maria e nem na intercessão dos santos. Ou seja, a Igreja Católica ela diz, um evangélico não precisa virar católico para ir para o céu, ponto. O catecismo da Igreja Católica diz, um evangélico ele é considerado tão católico quanto um católico que tenha se criado desde pequeno, indo na catedral, indo enfim, na Igreja Católica. Então quer dizer que se você for um evangélico fiel, direitinho à sua igreja evangélica, você faz parte da Igreja Católica mesmo sem você saber e mesmo sem você aceitar. E quando Deus levar a Igreja Católica para o céu, Ele vai levar você também como evangélico junto com a Igreja Católica para o céu. Ainda que você não considere a Igreja Católica como muita coisa, entendeu? Então, quer dizer, isso é o ensinamento do catecismo. Inclusive, o catecismo ele vai mais longe quando ele diz que se uma pessoa, tá, ela nunca ouviu falar no Evangelho de Cristo, ou se ela ouviu o Evangelho de Cristo de uma maneira distorcida, e por causa disso ela nunca fez parte nem da Igreja Católica e nem das igrejas evangélicas. Mas ela foi uma pessoa honesta, que viveu a sua vida de maneira honesta, que do jeito inocente dela, ela amou a Deus, mesmo sem fazer parte de nenhuma igreja, nem católica, nem evangélica. Perante Deus, ela é considerada uma católica e ela irá para o mesmo lugar que um católico fervoroso vai quando morre. Ou seja, não apenas católicos que foram batizados na Igreja Católica e crismados na Igreja Católica são considerados como católicos pelo magistério da Igreja Católica, mas também os evangélicos e, dito de uma maneira ainda mais longa, até mesmo aqueles que não são nem cristãos, não são nem evangélicos, nem católicos, nem nada. Pessoas que de repente moram lá no Zimbábue, né, em alguma tribo perdida da África, vamos supor, mas são pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas de bem, pessoas que na sua inocência amam a Deus, amam o desconhecido sem conhecer,
essas pessoas elas irão para o mesmo céu que um católico fervoroso vai. Perante o magistério da Igreja Católica, é considerado católico todo aquele que for fiel à Igreja Católica verdadeiramente. Primeiro, todo aquele que for fiel, são considerados católicos esses três grupos de pessoas, isso segundo o magistério da Igreja Católica. Primeiro, o indivíduo que ele é católico, apostólico romano e que segue direitinho as crenças, os conselhos e as ideias da Igreja Católica Apostólica Romana e segue os sacramentos direitinho, segue todos os ritos direitinho. Esse é considerado católico. Segundo, a pessoa que, não sendo católica apostólica romana, é evangélica, é membro de uma igreja evangélica, e quando foi batizada nas águas, ela foi batizada nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, obedecendo a fórmula trinitária. E ela vive uma vida honesta dentro da igreja evangélica da qual ela faz parte, obedece às ordens do seu pastor direitinho, lê a Bíblia, vive a sua vida cristã direitinho, ela é considerada católica também. Ela é considerada irmã em Cristo de qualquer católico apostólico romano. Isso segundo o próprio magistério da Igreja Católica. E quando ela morrer, ela vai para o céu, assim como os católicos vão. E o terceiro grupo de pessoas que são considerados católicos pela Igreja Católica Apostólica Romana são as pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas de bem, que vivem em países onde o Evangelho de Cristo ainda não entrou e que nada conhecem acerca de Jesus Cristo, nem dos Evangelhos, nem da Bíblia, nem dos apóstolos, nem de nada, e vivem uma vida honesta, trabalhadora, sincera, são verdadeiros, são puros, são justos, são pessoas de bem. Esses que adoram a Deus mesmo sem conhecer a Deus irão para o céu e são considerados como católicos apostólicos, como católicos mesmo não sendo membros de uma igreja católica apostólica romana. Então, esses três grupos, eles fazem parte da Igreja Católica Apostólica Romana, mesmo que apenas o primeiro desses grupos tenha consciência disso e tenha decidido por isso de maneira consciente, os dois outros grupos também fazem parte disso de maneira inconsciente e vão para o mesmo céu que um católico apostólico romano vai. Qual é então o papel do missionário católico? Se as pessoas das nações vão para o céu mesmo sem conhecer o Evangelho de Cristo, o Evangelho pregado pela Igreja Católica. O papel do missionário é dar aos povos o chamado Depositum Fidei, ou seja, o depósito da fé. Depósito da fé são todas aquelas experiências, todos aqueles conhecimentos, todas aquelas doutrinas que a Igreja Católica foi desenvolvendo e aprendendo e meditando ao longo de mais de 2000 anos. Ter um conhecimento mais amplo sobre a divindade, sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, santos anjos, Maria, questões envolvendo eclesiologia, escatologia, enfim, ampliar o conhecimento de Deus na humanidade. Esse é o papel do missionário, e não salvar as outras pessoas, porque as pessoas são salvas através desses meios que eu mencionei. Está entendendo? Então, vejam que vejam que isso é uma questão até de humildade, porque por mais que a Igreja Católica Apostólica Romana ela tenha o Depositum Fidei, tenha amplos conhecimentos acerca de Deus e tal, Deus ainda permanece um mistério, até mesmo para a Igreja Católica Apostólica Romana, até mesmo para o magistério, até mesmo para o Papa, até mesmo para os bispos, arcebispos e cardeais. Então, quando a Igreja Católica ela diz que há pessoas que moram de repente numa tribo perdida da África e que são honestas e trabalhadoras irão para o mesmo céu que um católico, porque eles amam a Deus apesar de eles não saberem quem é Deus direito, no fundo, até mesmo nós, né, cristãos, não sabemos ao certo quem é Deus. Né? Por mais que nós tenhamos o conhecimento bíblico, o conhecimento do magistério, o conhecimento do Depositum Fidei, conhecimento do Código de Direito Canônico, do Catecismo, enfim, mesmo assim Deus ainda permanece um mistério até mesmo para nós. Então é uma questão de humildade e de realismo também. Esse negócio de estar condenando as outras religiões não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Até porque nem nós sabemos direito o que vai acontecer conosco. Né? Nós só sabemos o que vai acontecer conosco através das pistas que Deus nos deixou, através do Catecismo, do Código de Direito Canônico, da Bíblia e do Compêndio Social da Igreja. Só. Então quer dizer que se um católico ele quiser forçar um evangélico a se tornar católico na marra,
ele não entendeu ainda as doutrinas da sua própria fé católica, ele ainda não entendeu o que o magistério da Igreja Católica ensina. Simples assim. Outra coisa sobre o batismo válido, o batismo é considerado válido, mesmo não sendo dentro da Igreja Católica, suponhamos um batismo evangélico, ele é considerado válido numa igreja evangélica, ele é considerado válido no catolicismo, quando o batizador, ele batiza o indivíduo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a pessoa ela é batizada numa igreja evangélica, em que quando ela foi batizada, ela não foi batizada na fórmula trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele batismo não foi considerado válido. Só é considerado válido o batismo que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja por um padre, seja por um pastor evangélico, seja por um padre católico, seja por qualquer indivíduo. Né? Até mesmo um membro pode batizar o outro, e até mesmo um membro pode batizar o outro e aquele batismo ser considerado válido, desde que o indivíduo que está fazendo o papel de batizador batize o outro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Por exemplo, na Bíblia, temos os apóstolos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em uma situação emergencial em que o apóstolo, em que o presbítero, né, não o diácono o Filipe, né, Filipe na verdade era apóstolo, o Filipe ele teve que batizar de última hora, né, o eunuco. Né. Então, quer dizer, tu pode batizar outra pessoa em casos emergenciais, em que não tenha nenhuma igreja, nem evangélica nem católica por perto. O catecismo da Igreja Católica permite, o magistério da Igreja Católica permite que você faça o papel de batizador e batize a outra pessoa com qualquer poça d'água que tiver por perto, qualquer piscina que tiver por perto, qualquer balde de água que tiver por perto, desde que ao batizar o outro, você batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e colocando a sua mente na igreja. Tá? Colocando a sua mente nos mistérios do batismo, colocando a sua mente nos ensinamentos que a Bíblia dá sobre batismo, nos ensinamentos que o magistério da igreja dá sobre batismo. Aí aquele batismo é considerado válido. Um batismo que não é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é considerado válido. Mas, por outro lado, uma pessoa que não é batizada, se ela não é batizada porque ela não vive numa nação cristã, ela vive numa nação em que o Evangelho de Cristo sequer tem entrado, a vida honesta dela e trabalhadora dela, o desejo dela de conhecer a Deus, a vida sincera dela, o amor dela pelo próximo, pela comunidade, é considerado uma espécie de batismo. Entendeu? E é considerado válido pela Igreja Católica. Uma pessoa que morre nesse estado, ela vai para o céu e é considerada católica pela Igreja Católica. Entendeu? Outra coisa, isso é tão sério que até mesmo o casamento que é feito nas igrejas evangélicas é considerado válido à luz do Código de Direito Canônico, que é um outro livro que eu vou trazer em alguns outros vídeos, o Código de Direito Canônico da Igreja Católica. O Código de Direito Canônico da Igreja Católica ele diz que o casamento feito na igreja evangélica é considerado válido na Igreja Católica, e um casal de evangélicos que tenha se casado na igreja evangélica e mais tarde decidam virar católicos, eles não vão precisar passar por um novo casamento na igreja católica. O casamento deles é considerado válido e o máximo que eles vão ter que fazer é assinar alguns documentos para oficializar aquele casamento. Só. Entendeu? Só para que eles fiquem isentos, digamos assim. Não é nem uma questão de oficializar, é mais uma questão de isenção, para não ter que estar passando por um novo processo de casamento. Então, assina-se papéis de documentos na Igreja Católica para isentar a necessidade de um novo casamento. O indivíduo ele só deve se casar de novo se ele tiver, né, vivido com a mulher sem ser casado com ela. Mas se ele se casou direitinho na igreja evangélica, ele não vai precisar passar por um novo casamento ao entrar na Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Então, assim, ó, qual é a minha dica para vocês? A minha dica para vocês, eu quero encerrar nesse vídeo falando sobre o Catecismo da Igreja Católica. Eu quero encerrar esse vídeo dessa maneira, assim, ó. Se tu for uma pessoa, tá, evangélica, né, protestante, evangélica, enfim, e tu não tem, assim, ó, e tu tá pensando em se tornar católico, tá, veja bem o que você vai fazer. Tá? Se tu vai entrar na Igreja Católica para fazer cara de nojo para as outras pessoas, ou para fazer cara de nojo na hóstia,
ou para fazer cara de nojo diante da Eucaristia, ou para fazer cara de nojo diante dos padres, enfim. Então não entra nessa, porque senão tu vai correr o risco de praticar o pecado do sacrilégio, que é quando você trata as coisas sagradas como se fosse qualquer coisa. Permaneça na sua igreja evangélica. O próprio magistério da Igreja Católica diz que se tu permanecer na tua igreja evangélica e tu for fiel àquilo que a tua igreja evangélica prega, tu vai para o céu. Então tu não precisa se tornar católico na marra, tá? Mas se tu te tornar católico, obedeça direitinho, siga fielmente aquilo que a Igreja Católica te ensina e entenda que a partir da hora em que tu te tornou verdadeiramente membro da Igreja Católica Apostólica Romana de maneira consciente, né, foi batizado, passou pela crisma, enfim, tu não vai poder mais voltar para a Igreja Evangélica. Se tu voltar para a Igreja Evangélica, tu vai estar praticando o pecado da heresia. Como eu já expliquei aqui anteriormente em outros vídeos falando sobre catecismo, heresia é algo que apenas um católico pode fazer à luz do magistério. Tá? O magistério interpreta como heresia algo que apenas um católico possa fazer. O que é a heresia? Heresia é você conhecendo as doutrinas da Igreja Católica e sendo você um católico, você abre mão dessas doutrinas e você ensina os outros homens a abrir mão dessas doutrinas. Se você conhece as doutrinas da Igreja Católica e se você se tornou católico e agora você volta para a Igreja Evangélica, onde as doutrinas da Igreja Católica muitas vezes são até ridicularizadas, dependendo do líder evangélico, então você estará cometendo o pecado da heresia. Então olha só a situação. Você é evangélico. O pastor da sua igreja evangélica já disse para você que se você permanecer dentro da tua igreja evangélica, tu vai ir para o céu. Se tu for fiel à tua igreja evangélica direitinho, obedecer às ordens de amor a Deus e amor ao próximo pregados pela tua igreja evangélica, tu vai para o céu. Então, o pastor da tua igreja evangélica já disse que se tu permanecer na tua igreja evangélica, tu vai para o céu. E o Catecismo da Igreja Católica, e o Código de Direito Canônico da Igreja Católica, e o Magistério como um todo da Igreja Católica, já disse também que se tu permanecer na tua igreja evangélica e for fiel aos ensinamentos da tua igreja evangélica, e tu foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na tua igreja evangélica, tu vai para o céu, então por que tu vai estar saindo da tua igreja evangélica? Se o próprio Magistério da Igreja Católica já disse que tu vai para o céu sendo evangélico e fazendo parte da tua igreja evangélica, por que tu vai sair da tua igreja evangélica? Entendeu? Então, se algum evangélico que estiver me assistindo quiser sair da igreja evangélica para se tornar católico, veja bem o que tu está fazendo. Depois, enquanto tu estiver na tua igreja evangélica, tu tem chance de ser salvo à luz do próprio magistério da igreja católica. Mas, depois que tu te tornar católico verdadeiramente e se tornar crismado na igreja católica e entrar mesmo na igreja católica a fundo, tu nunca mais vai poder sair dela. Se tu sair dela e tu for para outra religião, tu vai estar praticando o pecado da heresia, e aí sim a própria Igreja Católica diz que não haverá mais salvação para ti. Tá? Tu vai te tornar um herético, tu vai te tornar alguém que apostatou, melhor dizendo, da fé de maneira consciente, e tu vai estar praticando sacrilégios, tu vai estar praticando todo tipo de ato negativo. Então assim, tu quer te tornar católico, vira católico, mas vira católico devagarinho. Permaneça na igreja evangélica e vá, enquanto tu estiver na igreja evangélica, aprendendo algumas coisas sobre a igreja católica. Entendeu? Sem ter aquele compromisso de verdadeiramente se tornar católico. Se tu sentir que é para ti, vá lá. Né? Vá na igreja católica e se torne católico oficialmente e seja crismado lá. Caso contrário, caso tu diga, não, mas eu não vou gostar de estar fazendo orações, né, voltadas para a Virgem Santíssima, nem nada do gênero. Então permaneça na tua igreja evangélica, seja uma pessoa sincera, fiel, honesta, trabalhadora, digna, não seja uma pessoa dúbia, de duas caras, seja uma pessoa verdadeiramente fiel à Bíblia. E a própria Igreja Católica diz que tu vai para o céu, e a igreja evangélica que tu frequenta também diz que tu vai para o céu se tu permanecer dentro da tua igreja evangélica. Então acabou, permaneça e deu. Certo? Então, deixe-me ver o que mais eu posso dizer sobre isso. Bom, eu vou trazer também alguns vídeos falando sobre o Código de Direito Canônico. O Catecismo da Igreja Católica foram então esses 5 vídeos, tá, que eu passei falando sobre o Catecismo da Igreja Católica. No caso do Código de Direito Canônico, eu pretendo não me alongar tanto. Eu vou fazer no máximo 2 vídeos, no máximo. Se possível, eu vou fazer apenas um abordando todas as questões mais complexas do Código de Direito Canônico da Igreja Católica. E na pior das hipóteses, eu vou fazer 2 vídeos. No máximo.
no máximo. Não vou fazer 5 que nem eu fiz com o Catecismo da Igreja Católica. É que o Catecismo da Igreja Católica é uma questão emergencial. Tem muita gente no YouTube, inclusive, católico xingando evangélico, mandando evangélico se tornar católico na marra. E isso é uma demonstração clara de desconhecimento da sua própria fé. Já também tem protestante xingando o católico, chamando o católico de filho de Satã, de religioso do anticristo, que também é uma demonstração visível de que esse evangélico que faz isso não conhece a sua própria fé. Porque, como eu já disse em vídeos anteriores, a Bíblia proíbe que você xingue o seu próximo por questão de fé ou por qualquer outra questão. A Bíblia proíbe verdadeiramente você de xingar o próximo, de dizer palavras agressivas contra os seus próprios, porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então, quando tu xinga o teu próximo, não importa a religião a qual o teu próximo seja, tu tá xingando aquilo que é imagem e semelhança de Deus. Tu tá xingando o espelho de Deus, digamos assim, de alguma maneira. Então, pessoal, eu agradeço a todos vocês que assistiram esse seriado de 5 vídeos, né, em que eu falei sobre o Catecismo da Igreja Católica. A minha sugestão, a verdadeira sugestão que eu quero que fique claro, né, no final desse seriado de 5 vídeos, dessa série, né, de 5 vídeos, é que você leia, tá? Leia o Catecismo da Igreja Católica, tá? Leia o Catecismo da Igreja Católica. Eu li o Catecismo da Igreja Católica da primeira à última página, e mais as siglas, índice analítico e tudo que tem dentro do Catecismo da Igreja Católica. Não é um livro difícil de ser lido, tá? Crie objetivos de leitura. Ah, hoje eu vou ler 10 páginas, amanhã eu vou ler 10 páginas. Vai lendo assim, devagarinho. O Catecismo da Igreja Católica, ele tem no total, né, 730 e... Deixa eu ver uma coisa. 739 páginas, se eu não me engano. Tá? 734 páginas. 734 páginas no total, né? E depois mais uma listinha de siglas, índice analítico, documentos e tal, que você não precisa ler, a menos que você queira procurar mais tarde na internet os documentos e tal, e queira ler os documentos na íntegra. No próprio site do Vaticano tem os documentos na íntegra, então se você quiser fazer isso, faça. Mas a parte mesmo do texto é tudo isso daqui, ó, das 734 páginas no total. Tá? Eu li todo o livro, todo o Catecismo da Igreja Católica, não me arrependo. Cheguei a escrever assim no final. O Catecismo trata, pelo que eu pude ver após a minha leitura completa dele, de questões envolvendo mais a moral e o comportamento e não questões muito litúrgicas, né? No Catecismo está a opinião da Igreja acerca de tudo que um católico deve saber em matéria de fé, no mínimo, e também com que ele deve, como é que ele deve se comportar. Então isso é o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, ele diz tudo o que você precisa defender, seguir, praticar e como você deve se comportar. Eu não tratei aqui das questões relacionadas ao aborto, porque é lógico que o Catecismo da Igreja Católica proíbe o aborto, e isso aparece em várias questões. Tá? Eu vou deixar aqui nas descrições aqui deste vídeo, né, as questões, né, para você ler, né, para você pegar esse livro aqui e ler. Né. Eu vou deixar aqui nas descrições a parte que fala sobre aborto, a parte que fala sobre a homossexualidade. O Catecismo da Igreja Católica, ele manda que um homossexual, tá, ele viva como celibatário, ele desenvolva amizade com as outras pessoas, mas ele viva como celibatário, dedicando-se exclusivamente à comunidade eclesiástica da qual ele faz parte. O Catecismo da Igreja Católica ensina que você só pode usar o embrião, né? Você só pode mexer no embrião em laboratório em situações em que a vida do embrião não corra risco, ou seja, se mexer no embrião vai gerar algum risco, então você não deve mexer no embrião no laboratório, né? Também falando acerca das experiências com animais, o Catecismo da Igreja Católica, ele proíbe severamente que as experiências com animais sejam algo doloroso para os animais. O Catecismo da Igreja Católica manda que as experiências com os animais sejam feitas da maneira mais indolor possível, não cause nenhum tipo de prejuízo aos animais, ou seja, seja o mais indolor possível. E o Catecismo da Igreja Católica levanta-se fortemente contra todas as formas de eugenia,
ou seja, modificação genética do ser humano em nome do surgimento de um ser humano fisicamente perfeito. A Igreja Católica proíbe isso, que o homem brinque de Deus, né? A Igreja Católica proíbe isso no magistério e isso fica bem claro no Catecismo da Igreja Católica. Eu vou deixar tudo isso, né? As questões que falam sobre aborto, a questão dos animais, tudo, eu vou deixar as questões, né? Apenas o número das questões na descrição abaixo deste vídeo. Não vou fazer um novo vídeo sobre o Catecismo da Igreja Católica só para abordar essas questões. Daqui eu quero que vocês leiam. O objetivo dessa série de 5 vídeos falando sobre vários temas do Catecismo é para que você leia, tá? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Um forte abraço, até mais.